Cheio de ministério do irmão. Irmão, tá bom, Tá ótimo. Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um Metocast. E cara, eu tô muito feliz de estar recebendo esse cara aqui. Então, eu já vou te avisando que vai ser muito bom. Então já dá um like, compartilha, divulga, manda pra todo mundo aí que você conhecer, que vai ser muito, muito, muito bom, eu te garanto, cara. O meu convidado dessa noite, ou desse dia, não sei que hora você vai ver, mas meu convidado de hoje, Kleber Sampaio. Meu querido. Que prazer te receber aqui de novo. Tá com saudade de você, cara. Obrigado, cara. Cara, eu vou fazer a apresentação desse cara, eu tenho que pegar um livro, assim. O cara é músico, o cara é compositor, o cara é ministro de louvor, o cara é maestro de coral, faz tudo. Eu vou deixar que ele mesmo se apresente. Kleber, obrigado por ter vindo, cara. Nada, mano. Eu que agradeço poder estar aqui com vocês. Pra quem não me conhece, meu nome é Kleber Sampaio. Pra quem me conhece também, é o mesmo nome. Eu comecei muito cedo na igreja, né? Eu sou a terceira geração de evangélicos. Então, eu sou aquele menino que nasceu na igreja. E o que tinha pra fazer, eu fazia. Você é de São Paulo, né? Sou de São Paulo, Osasco, São Paulo. Mas então você viveu na igreja, né? Você é avós e pais cristãos. É. E você tem uma história que você começou a tocar muito cedo, né? Comecei com 5. 5 anos? 5 anos. Tocava o quê? Violão. O violão era maior que você, então. Era maior que eu cheguei a quebrar o violão uma vez, inclusive, porque... mesmo? Moleque, criança, né? Eu sabia fazer o Ré maior, e aí eu levava o violão pra cima e pra baixo. E aí da minha mãe, se ela não deixasse eu levar, eu fazia escândalo na rua. Hoje eu entendo como é que é esse negócio de criança fazer escândalo. É mesmo? Agora que você tem um bebê em casa, né? E aí eu ia com o violão grandão, ia levar, e um dia num culto que a gente foi, não sei aonde, o violão caiu no chão, quebrou o headstock dele, aí eu voltei pra casa chorando. Você ia pra igreja sozinho, pequenininho, carregando seu violão. Não, eu era músico, os irmãos cantando lá na frente e eu cantando lá. Cara, que sensacional. Então assim, eu acho legal quando você incentiva a criança a tocar. Né? Às vezes a gente é aquela pessoa, igual os discípulos, que vai e você quer tirar eles de perto. Não deixa fazer barulho. Deixa fazer barulho, cara. Deixa sentar na bateria, deixa tocar o violão, deixa lá apertar a tecla. Só cuida pra não quebrar, mas deixa. Porque você não sabe, às vezes, o que você tá gerando no coração dessa criança. Cara, é isso, legal, né? Demais. Uma coisa que meu filho tá com 14 anos, agora que ele começou a ter aulas de violão, né? E eu pensei, não, ele precisa ter uma... né, algo assim. Tipo assim, é claro que a gente quer meio que impor um pouco, né? Claro, vai fazer uma aula de violão, mas a gente sabe da importância que é, né? Poder, até pra pessoa na mente, né? Poder, né? Aquela coisa da música e tal. E você já desde 5 anos, então... E tem uma história sua com 16 anos, você já era profissional. Sim. Profissional de violão ou de outros instrumentos. Eu tocava... Na verdade, o que aconteceu é assim. Como eu era o menino da igreja, eu tinha o violão, eu estudei violão. Com 9, 10 anos, a gente tinha uma bandinha já de pré-adolescentes na igreja. Né? Um era o tecladista, eu era o guitarrista, outro era o baixista, outro era o baterista. Só que, nos cultos de semana, quando ninguém queria ir, eu ia. E aí, quando ia o tecladista, eu fazia a guitarra. Quando ia o guitarrista, eu ia pro teclado. Então eu sempre queria fazer o que tivesse sobrando. Só nunca sobrava a bateria pra mim. Eu sou péssimo em bateria até hoje. Mas aí, quando tava a banda toda, eu ia cantar. E quando tinha o povo pra cantar, eu ia pra técnica de áudio ficar lá apertando os botões. Sem fazer nada, você não ficava, né? Não, eu tinha que estar envolvido. Eu era esse tipo de pessoa. Mas aí, quantos instrumentos você toca hoje? Ah, cara, número assim eu não conto. Eu toco os da banda em geral, né? Então, todos numa banda normal? Teclado, baixo, guitarra, bateria, violão... Aí, na igreja que eu frequentava, que era mais tradicional, tinha orquestra. Então, toquei flauta, toquei violino, toquei trompete, toquei trombone. Não. Mas você fez aula de tudo isso ou não? Fiz. Trombone foi o que eu mais estudei. Eu cheguei aí para um projeto que tinha lá em São Paulo, que dava aula para crianças de música erudita, e eu fiz trombone de verdade, assim. E aí foi onde eu aprendi a ler partitura e tal. Depois, lá na frente, eu voltei a fazer faculdade, mas eu já tinha uma história ali por causa do trombone, né? Por causa do violão. E aí a minha mãe falava muito, você tem que trabalhar, porque músico não ganha dinheiro, né? E essas coisas que a gente ouve até hoje. Tá, mas falando, vou fazer faculdade de música, tá, mas e você vai trabalhar do quê? É bem isso. É exatamente isso. Mas é que eu aprendi. Como eu já tinha um background, que eu já fazia aula muito cedo,
Aí, com 16 anos, pra ganhar meu dinheiro, eu ensinava o pessoal. Olha só, te ensina a fazer um dó maior, você me dá 10 reais. É mesmo? Eu dava aula 15 reais por mês. Isso em 2001. 15 reais por mês. Por mês? Eu tinha 4, 5 alunos e não ficava sem dinheiro. Aí comecei a fazer, porque o legal da aula... e hoje eu me considero muito mais um professor de música do que um músico. Porque eu acho que o músico ele se dedica, ele estuda, ele é muito bom no instrumento dele. E eu sou um multi-instrumentista que toca de tudo e não toca nada. Sabe, tipo a galinha? Não voa bem, não nada bem. Eu tenho muito tempo, então eu engano bem. Mas eu tava até essa semana falando com o guitarrista que tá com a gente, o Cláudio, que eu também toco guitarra e é um dos meus instrumentos prediletos. Mas entre eu e ele tocar guitarra, eu deixo ele. Porque ele só toca guitarra. Né? Se chegar um pianista, eu vou deixar o pianista tocar, porque ele só estuda piano. Então eu tô sempre com essa visão, mas sempre aquela visão de cima. Foi por isso que depois eu entendi que a minha visão era uma de produtor musical. Que eu consegui enxergar macro, a banda, né, holisticamente. Né? Isso entendendo também que era o meu ministério enquanto ministro de música, diretor de música. Né? Porque eu não podia ficar preso no meu instrumento ou no vocalista. Eu tinha que olhar o final, o resultado final. A igreja recebeu aquele louvor ou não? Senão você vai ter um guitarrista lá firulando, um cantor achando que tá arrebentando e o povo olhando pra cara dele. Não levanta nem a mãozinha. Então, isso tudo foi Deus me trabalhando para chegar onde hoje eu exerço o meu ministério. Mas, por conta desse não fazer tudo e fazer tudo ao mesmo tempo, eu conseguia gerar bastante relacionamentos. E aí foi o que foi me levando por essa carreira. E Deus me escondeu através da música das coisas que o mundo, na minha maior fase, que era a adolescência, eu não passei pelo mundo onde todo mundo tem vontade de sair, porque eu estava muito bem amarrado na igreja. Eu era líder de igreja, eu era maestro do coral, eu era não sei o quê, eu tocava. Né? Eu lembro que os meninos às vezes queriam sair da escola e queria ver algumas coisas na época da locadora. Vamos para aquela sessão? Não, eu vou ministrar hoje. Se eu errar, Deus não aceita o meu louvor. Aquela sessão escondida ali. Eu morria de medo de fazer besteira porque eu tinha que ministrar quase todo dia. E tinha uma responsabilidade. Se eu não fizer, Deus não recebe. Então, como adolescente, Deus foi me guardando nesse sentido. Eu só fui realmente trabalhar com música secular já depois dos 20 e poucos. Eu tenho até vergonha, assim, como músico, eu vim conhecer música fora do ambiente religioso e nada contra, mas assim, vim conhecer Beatles, eu já tinha quase 30. Vim conhecer Beatles. Eu tava cercado, né? Na bolha. Então, se perguntar, eu conheço os 525 hinos da harpa antiga, os do cantor cristão eu conheço, do Antema Celeste eu conheço os hinos de todas as Shirley Carvalhais, Luiz de Carvalho, eu conheço essa galera toda. Matos Nascimento. E Deus foi tão bom comigo que eu tive a oportunidade de tocar com quase todos eles. É mesmo? Né? Legal. Uma ou mais vezes, mas eu sempre era uma referência na cidade. Então eles estavam na cidade, precisava de um músico, me chamavam. E aí alguns deles eu acabei sendo amigo e alguns deles hoje eu tenho o prazer de andar junto no meu carro. Gente que eu ouvia e que eu admirava e admiro ainda. Então, mas foi a maneira que Deus me guardou, sabe? Aí eu fui entender depois a coisa da música com mais tempo e graças a Deus por isso. Porque quando eu entendi, eu já tinha maturidade para entender o que eu podia absorver filosoficamente, esteticamente dessa música, né? Artisticamente. Sim. E o que era espiritual que para mim não vale nada. Então eu consigo fazer essa separação do joio e do trigo. Olhar para não naquela questão do é secular, é errado e é da igreja é o certo, né? Nem sempre tem música que é dentro da igreja que não é bíblica, né? E tem música secular que é muito boa música, tipo assim, que não tem nada que atrapalhe a sua fé ali, que fala de coisas boas, não necessariamente é errado. Eu li um livro que eu recomendo a vocês, chama Cristianismo Criativo, com uma interrogação enorme, de um autor chamado Stephen Turner. E ele era um jornalista na década de 60, quando os Beatles despontaram. Ele trabalhava em Londres. Então, ele começou a fazer jornalismo musical e entrevistou John Lennon, os caras do Yes, dos Scorpions, dos Rolling Stones. Só que ele era cristão. E aí isso tinha um pouco de conflito com o que ele acreditava. E ele foi entender de onde veio e por que isso acontecia.
E aí ele conta no livro que a música que a gente vai chamar de música sacra sempre existiu, e a música secular também. Mas elas entre si, elas não tinham uma disputa. Elas caminhavam paralelamente. Quando você tem o advento do rádio nos anos 30, e aí você começa a ter artistas de verdade, porque antes, como é que eu tinha que fazer se eu quisesse ouvir música? Não existia vitrola, não existia rádio. Eu tinha que chamar alguém para tocar na minha casa ou ir até um lugar onde tinha música. E onde tinha música? Ou no teatro ou na igreja. Então não existia esse negócio de a música secular está me dominando. Em raras exceções, onde havia bordéis, onde havia mais músicas ao vivo, mas para a grande maioria das pessoas isso não existia, música sacra, música secular. Música sacra era música de igreja, música secular era música que não era da igreja. E tudo bem, isso não afeta o meu espírito. Porém, isso falando de ambiente europeu e norte-americano, não de Brasil, né? Quando surgem esses artistas do rádio que precisam vender shows e cria-se um comércio, a igreja fica preocupada em que esse comércio arrebate os seus jovens. E eles criam o que eles vão chamar de música cristã. Que é a mesma música, porque vamos pensar, você ouve blues e se você ouve gospel, cantado por um negro, um afro norte-americano, você não sabe, se você não sabe inglês, se é secular ou gospel. Não dá pra saber. A gente costuma dizer que o dó que se dá no rock também se dá no forró. E também se dá no worship. Então é o mesmo dó, não existe diferença, né? Então, cria-se um cenário musical com pastores, filhos de pastores, para arrebatar essa galera, para que eles não se levassem por esses artistas que estavam arrebanhando multidões e gera, e a gente vai ver que, infelizmente, né? Quem gosta de história vai ver o Woodstock, toda a geração rock, que veio depois ali, os baby boomers, vão gerar uma bagunça no mundo por conta, muitas vezes patrocinada por eventos musicais. E aí a igreja faz a contrapartida criando a música cristã contemporânea. A gente chama de MCC. MCC. Aí MCC. tem essa separação, né? Aí é essa separação, só que aí ela vira um mercado. E aí é onde está o problema. Porque em nome de Jesus hoje se faz qualquer coisa. Verdade. Qualquer acorde é acorde porque está se falando em nome de Jesus. Se fala sobre Jesus, eu consumo, porque eu sou cristão. Aí tem moda evangélica, música evangélica, padaria evangélica. E todo mundo fica comprando coisas em nome de um evangelho, infelizmente. E acaba não absorvendo o que é mais importante, que é a cultura por trás da arte. Porque a arte é feita por cristãos e não cristãos. A Bíblia fala que o sol nasce para os justos e os injustos. Então estamos todos envolvidos nisso. E como seres humanos criados à imagem e semelhança de Deus, nós fazemos coisas extremamente divinas, mesmo quando não estamos glorificando intencionalmente. Os céus e a terra dão testemunho de Deus. Então, quando você ouve uma música extremamente bem tocada, é impossível não se emocionar. Ainda que essa música não tenha uma palavra, porque ela automaticamente ela volta para Deus, porque o autor dela a reivindica. Todas as coisas são dele, por ele e para ele. Sim. Então, quando você entende isso, a nossa mentalidade começa a girar uma chave que, graças a Deus, girou em mim também. Que é o quê? Cara, não é porque tá falando de Jesus que tem boas intenções muitas vezes. Ou tá sendo feito com excelência. E eu vivi nesse mercado. E eu sei que muita coisa que se vende em nome de Jesus é porque já tá lá mesmo. E os autores... Uma vez chegou... Eu trabalhava no estúdio, essa história é boa. E o cara falou assim, eu quero gravar um disco. E normalmente um disco você vai fazer com 10 faixas. Aí o cara falou, quero gravar um disco. Eu falei, legal, você tem as músicas? Ele falou, tem. Eu sou compositor. Eu falei, que benção, você é compositor. Quantas músicas você tem? Ele falou, 747. Eu parei. Eu já tinha feito a faculdade. Eu falei, Mozart, que era um gênio, não fez mais de 200. Beethoven, que era um gênio, tem 9 sinfonias. Esse cara da minha frente aqui, ou ele é um gênio, ou ele escreveu 747 poesias que não necessariamente são músicas. E aí ele começou a cantar as músicas, e na terceira música você vê que era a mesma música
com letra diferente. E como é que eu explico isso pra uma pessoa? Irmão, as suas músicas são todas iguais. Musicalmente falando. E não é o que a gente vê hoje? As mesmas sequências de acordes, as mesmas progressões harmônicas, o mesmo formato musical, muda a letra. Tem alguma coisa contra? Talvez. Mas é de se pensar. Sim. Se Deus é o centro da nossa criatividade e nós não a usamos, tem alguma coisa errada. Né? Especialmente para nós brasileiros, porque eu não sei se vocês já foram à África. Na África, se usa o kuduro, o semba, que são músicas angolanas, por exemplo, no estive. Essas músicas esses gêneros musicais são tocados dentro e fora da igreja. Se você vai numa igreja hispana, eles usam a salsa, o merengue, o mambo dentro e fora da igreja. Você vem aqui nos Estados Unidos, se usa o jazz dentro e fora da igreja. Mas no Brasil não se usa músicas brasileiras dentro e fora da igreja. Raríssimas exceções. Por que será? Por que nós santificamos algumas coisas e dessantificamos outras? Por que santificamos ritmos norte-americanos que tem muito mais a ver com Coldplay e com o rock britânico e desvalorizamos a arte dos nossos pais como o sertanejo raiz, como o samba canção, como o chorinho? Então, eu não ia entrar por esse lado, mas já que estou falando... Acho que é tempo da gente repensar em criar uma identidade de uma igreja brasileira que se torna cada vez mais forte numericamente, mas cada vez mais fraca culturalmente. Sabe? Infelizmente, a nossa igreja ela pede permissão para tudo que ela vai fazer. E eu ouvi uma pregação essa semana que o brasileiro ele chega aqui nos Estados Unidos e ele ouve um grande grupo americano, um grande pastor. E ele pergunta assim para esse pastor: como é que você faz isso? Como é que você chega nesse resultado? Quando na verdade a gente deveria perguntar: para que vocês fazem assim? Para que vocês chegam nesse resultado? Porque se eu entendo o objetivo, eu mudo a estratégia. Agora, se eu copio a estratégia, nem sempre eu consigo alcançar o mesmo objetivo. Entende? Acho que o nosso povo precisa ser cada vez mais ensinado a amar a sua brasilidade, a amar a gente vivendo aqui fora do Brasil, a gente entende como a gente é tão rico no Brasil. Nossa comida, nossa cultura, nossa roupa. E aí a gente fica absorvendo coisas dos outros e Deus quer nos usar de uma maneira tão rica porque o que eles mais gostam em nós é a nossa brasilidade. Verdade. Ninguém quer um americano jogando na seleção brasileira de futebol. Eu não troco nenhum. E olha que eu nem gosto daqueles caras que estão lá no futebol. Pra mim, seleção era 2008, 2002. Aquela seleção era boa. Agora, tudo bem, há controvérsia. Mas vamos lá. Pega esses caras aqui, pega a seleção americana, bota um zagueiro americano na seleção brasileira. Pra quê? Eles não sabem jogar futebol, gente. E não tô falando nada errado. Eles não sabem jogar futebol. Agora, a gente quer pegar a nossa riqueza e converter. Sendo que o que nos faz diferentes aqui. Eu chegar aqui nos Estados Unidos e falar: mano, eu quero jogar no Dream Team de basquete na NBA. São raríssimos os brasileiros que chegam na NBA. Porque não é o nosso esporte. Sim. A gente tem que fazer o que nós sabemos fazer. Nós sabemos abraçar. Nós sabemos amar. Nós somos um povo quente. Nós somos um povo caloroso. Nós somos um povo receptivo. E a nossa música transmite isso. Sim. A música que vem da Europa é uma música fria, melancólica. Porque eles são assim, é uma música gerada. A gente tá aqui vivendo no frio, você sabe, é frio, não dá vontade de sair de casa. É normal que a música fique triste. E aí, às vezes, eu vou nos cultos assim, cara. Eu falo: nossa, cara, essa música tá tão triste. Deus é tão maravilhoso. E o povo tá falando com uma tristeza tão grande. Tá falando com uma sede, com, sabe, oh, Jesus, eu preciso. Um lamento desnecessário pra quem viveu no fogo. Então, eu fico com aquela frase de Fernanda Brum: quem já pisou no Santo dos Santos não sabe viver em outro lugar. Eu sinto falta de fogo, sinto falta de vida nas músicas, de vida do povo evangélico brasileiro, sendo o brasileiro, né? E eu acho que Deus vai nos usar para criar um avivamento, se Ele quer usar a nação brasileira, e eu creio muito nisso,
com o que nós somos, não com o que nós importamos, mas com o que nós exportamos, que essa é a nossa verdadeira riqueza. Eu ia te perguntar sobre o worship e harpa cristã, mas já está respondido, né? Vamos ficar na harpa, vamos ficar no salto cabo da nau, vamos ficar no algo assim. O que, se nós formos entrar em debate, que a internet está aberta, e eu preciso fazer uma ressalva, porque 90% dos hinos de harpa cristã e cantor cristão são importados daqui. São. E tá tudo bem. Então a nossa igreja, ela aprendeu com aqui, nós somos colonizados, né, culturalmente pelos Estados Unidos. Tá tudo certo. Mas eu acho que faltou o momento em que a gente virou a chave. Mesmo na harpa cristã. Mesmo na harpa cristã. Porque eu lembro que na minha época se cantava Salto Cabo da Nau e samba. E o pastor ficava bravo. Só podia cantar Salto Cabo da Nau em samba no grupo de jovens. No dia do culto de jovens. Que era o dia que podia tocar um pouco mais, as meninas podiam ir de calça. Em algumas igrejas. Assembleia de Deus, sério, né? Porque era o culto de jovens, mas quando voltava no domingo era só o Cabo da Nau com a orquestra. Uma ministra de música, né? Tudo certo. Mas só pra fazer essa ressalva, porque eu também sei que os hinos americanos, os hinos da harpa também são americanos. E, Kleber, você fez, além da faculdade de música, né? Você fez teologia também. Fiz. E você tem uma história que você ia fazer publicidade. Como é que foi que você não fez ela? Por quê? Como é que foi isso? Em 2009, eu tava fazendo com muitas bandas de black music em São Paulo. Tinha vários amigos e a gente tinha um cenário. São Paulo é muito forte nesse cenário de black music. Então, assim, já me julguem, porque o meu backup também é norte-americano. E nós tínhamos isso. E aí eu fui convidado para fazer parte de um coral de uma faculdade afro-americana, que, na verdade, é afro-brasileira, que o foco dela era dar para os afro-brasileiros os cursos onde eles tinham menos participação. Então, a faculdade ela tinha cursos de administração de empresas, publicidade e propaganda, e pedagogia, e direito. E aí eu fui chamado para fazer parte do coral e pude escolher um desses cursos. Olhei para minha cara e falei, direito. Não. ADM. Não. Pedagogia. Também não. Então sobrou publicidade. E aí eu participava do coral e ganhei a bolsa. Só que em 2010 eu fui convidado para fazer navio. E foi uma das experiências mais loucas da minha vida. Porque um dos meninos que estavam comigo nesse coral entrou para fazer uma turnê num navio. Ele foi contratado e precisava de uma banda. Falei, cara, 4 meses embarcado, $2.000 por mês, isso em 2009, 2010. Já dava um dinheiro legal. E eu nunca tinha tido essa experiência de ficar fora de casa, trabalhando só com música. Eu era solteiro na época e tudo, tava noivo. E topei, aí eu fui. Larguei a faculdade e fiquei 4 meses dentro de um barco, tocando. Só que no barco, você desce e tal, na hora que não tá tendo show, eu tinha 2 ou 3 shows por dia, fazia repertório popular, fazia jazz, fazia samba, fazia música de festa, fazia anos 70. E aí tinha as minhas noites, que a menina que era diretora do navio, ela começou a ver que eu era diferenciado, porque eu tinha um repertório que os outros não tinham, por conta da igreja. E aí tinha segunda-feira, que era a noite do capitão, que ela deixava fazer os hinos. E aí eu ia pro piano, bar, e ficava tocando os hinos em instrumentais. Só instrumental. O pessoal lá com o capitão, e quem queria ficar no bar, fingia que era jazz, mas era tudo hino, né? Não podia ir pra igreja, eu tava embarcado. Mas fiquei 4 meses lá, e achamos que íamos pra Europa, porque eu entrei com esse menino que era do navio, da faculdade, e lá no navio tudo acontece, né? A primeira coisa que se frustra é o plano. Aí mudou todas as circunstâncias, a gente tinha mudado, são 9 bandas dentro de um navio. E aí eu tava fazendo um duo de pop music com uma outra moça. E aí eu estava no banheiro um certo dia e já tava quase desviado. O que eu falei, sempre a música comigo, que era a única relação que eu tinha com Deus direta era a música. Não tava mais orando, não ia ao culto, não dizimava, não ofertava. Então meu culto era quando eu tocava. Uhum. E aí eu senti o Espírito Santo falar muito forte comigo assim, o que você tá fazendo aqui? Acabou? Já brincou demais. Você vai voltar e você vai criar
uma história que eu tenho pra você. E ele começou a me dar o que eu ia fazer. Eu ia criar um centro cultural de música, onde ia ter ensino de música, íamos fazer filmes, íamos fazer, na época, eram quase podcasts, né? Isso em 2010. O YouTube era extremamente bebezinho ainda. Uhum. E daquele dia ele me deu o mapa assim na minha cabeça e nós íamos muito bem quando a gente se apresentava, a ponto do pessoal mandar cartões assim pro diretor. Poxa, essa banda é demais, esses meninos são muito bons. Eu quero vir aqui ano que vem vê-los de novo, não sei o quê. E aí a diretora veio pra gente e falou assim: olha, tá chegando os cartões de vocês, eu acho que vocês vão pra Europa. Só que olha como Deus é maravilhoso e como o diabo é esperto. Porque eu trabalho com músicos, eu sou músico. A primeira coisa que o diabo vai tentar é o nosso ego. A primeira coisa que eu pensei foi: rebentei. Agora aquele povo daquela igreja que eu saí vai ver quem que eu era. Eu não era aquele menininho que tapava buraco. Eu sou um músico de verdade que vai pra Europa. Que vai ganhar em euro. E aí subiu pra cabeça. O senhor já tinha falado comigo. Mas subiu pra minha cabeça. E eu comecei a alimentar isso comigo e com a moça. Meu, a gente vai. Pensa, segunda-feira Paris. Porque aqui eu fiz a costa brasileira. Então era domingo Rio de Janeiro ali. Saía do porto. Aí passava segunda no mar. Chegava na Bahia na terça. Aí íamos pra Maceió na quarta. Voltávamos pelo mar. Sexta-feira já estávamos em Vitória. Sábado Búzios. Depois voltava pro Rio. E fiquei fazendo isso aqui 4 meses. Falei, pensa, segunda-feira Paris, terça Roma, quarta Casablanca. Aí os olhinhos começam a brilhar. Até que passou quase uns 3, 4 dias, o Espírito Santo falou: você tá falando que você não vai? Você não vai, cara. Só que eu fingi que não ouvi. Que a gente faz isso, né? A gente desliga, né? Quando o Espírito Santo fala que a gente não quer ouvir. Nessa profecia não foi pra mim, né? Essa foi da carne. É só que vou eu quero ouvir. falar melhor no ouvido. Vou fazer o Gideão, né? E aí a menina começou a se empolgar tanto que ela era professora. Ela largou a escola. Ela falou: não volto. Porque eu vou ficar em casa só pra ver minha mãe e vou viajar pra Europa, vou pro navio. Nós vamos fazer sucesso na Europa. E eu falei: vamos mesmo. E esse povo vai ver quem é a gente. Só que começou a dar errado. E quando faltava, tipo, 1 semana e meia pra acabar esses 4 meses... contrato. E a moça começou a ficar desesperada. E eu já tinha feito em casa também, dizendo que eu não ia voltar. Tinha a minha... que hoje é minha esposa... Na época era minha noiva e eu falei: não, fica aí, né? Você aguentou 4 meses, você aguenta mais 8. Vou voltar com dinheiro no bolso e tal, aquela conversa. E aí o Espírito Santo falou: você não vai. Fica tranquilo. Não vai. Porque o que eu tenho pra você é maior. E graças a Deus, porque a Bíblia fala assim: as minhas ovelhas conhecem a minha voz. E eu sabia que eu não ia. Aí uma vez essa menina tava chorando assim, eu chamei ela. Assim, tem uma história na Bíblia de um cara que tava num barco e era pra ele ir pra um lugar. Isso que eu tava pensando agora. E ele tava querendo ir pra outro. Eu tava pensando nessa história agora aqui. E foi exatamente isso. E aí ela começou: você tá falando o quê? Porque vai acabar tudo. Eu falei: olha, deixa eu falar uma coisa. Eu sou crente. Não parece. Mas eu sou. E Deus falou comigo. E eu não vou pra Europa. Mas se você estiver aqui, você vai. Mas como é que eu vou? Você que toca pra mim. Eu falei: você vai. Se for pra você, você vai. E vai dar tudo certo. Só que eu não vou. Porque eu já sei que eu não vou. Então não fica triste não. Vai dar tudo certo. Bom, resumindo a história, foi exatamente o que aconteceu. Ela foi. Ela ficou lá 3 anos fazendo turnê. Eu voltei. Deus me deu o direcionamento. Nós abrimos na época um projeto que se chama Music Place. Que até hoje... a gente ainda colhe frutos disso. Na época eu comecei a dar aula na cidade. Isso viralizou. Nós tínhamos vídeos no YouTube, como hoje são os podcasts. A gente fazia apresentações dos artistas, das crianças, das meninas, dos homens que cantavam bem. Eu levava, tocava para eles e eles cantavam. E era uma benção. Muitas pessoas tiveram seu primeiro contato com gravação lá naquele lugar. Fazíamos desfile de moda, fazíamos reuniões de oração. E quando Deus está no negócio...
6 meses parece uma eternidade. Parece que você viveu um mundo ali. Intensidade, né? A gente fez esse projeto durante 1 ano e 3 meses. Mas as marcas são tão profundas, parece que a gente ficou 7, 10 anos fazendo ele. E até hoje ainda colho esses frutos. Então essa história, pra gente já encaminhar para um fim, que eu já falei bastante, é para você que tá vendo a gente entender que, sendo bem calvinista, não que eu seja, mas Deus tem um plano. E ele vai cumprir esse plano. Com ou sem você. Mas ele vai cumprir. Porque ele é o Todo-Poderoso. Então, se você está passando por uma situação hoje que Deus mandou você fazer uma coisa e você não está fazendo, uma dica de alguém que já passou por isso é: se você for medir forças, você vai perder. Então, aceita que dói menos. Deixa Deus ser Deus na sua vida, porque os planos dele são bem maiores que os nossos. Deus não queria a Europa, Deus queria que eu viesse para esse país aqui, para eu queimar nesse país aqui, para eu ser bênção nesse lugar aqui. Demorou 7 anos para eu chegar aqui. Não era naquele momento. Graças a Deus que não foi naquele momento. Porque hoje, como diz uma música de um cara que eu gosto muito chamado Marvin Sapp, eu nunca conseguiria se não fosse Jesus. Tudo que eu passei me deixou mais forte, mais sábio, mais pronto, com mais relacionamento com Ele. Então, às vezes, como Deus não desperdiça nada, até a tua luta interna Ele está usando para te amadurecer. Amém. Eu quero que você, que está vendo esse episódio hoje, pense bastante nisso. Deixa Deus ser Deus, deixa Ele comandar até as áreas que você quer esconder de você mesmo. Porque a hora que Ele trabalhar na tua vida, Ele vai fazer de uma forma tão grande, tão gloriosa. E aí, não para as pessoas verem que você é melhor, mas para que o mundo saiba quem é o Deus que você serve. Porque ainda que eles não lembrem o seu nome, Deus vai ser exaltado através da sua vida. E histórias vão ser mudadas através do plano que Ele tem na sua vida. Amém. Cara, sensacional. A única coisa que eu queria falar, que a gente se conheceu, foi em novembro do ano passado. Nós chamamos a Heloísa Rosa para estar com a gente. A Heloísa é bênção demais, fenomenal. E veio ela, veio a Aline, veio você. E eu lembro que quando eu fui buscar você no aeroporto, vocês três, minha esposa Larissa, ela, assim que a gente já estava no carro voltando, vindo para Long Branch, ela perguntou: e aí, deu tudo certo? Eu falei: acertamos novamente. Glória a Deus. Eles são bênção demais, vai dar tudo certo. E aquele culto foi incrível, de domingo. Eu acho que foi um dos poucos cultos que já tinha passado o horário e ninguém queria ir embora. Você lembra disso? Lembro. Você lembra? Foi essa experiência assim, cara, foi incrível. Passou a hora do jantar que a gente tinha programado. A gente entrou no restaurante, o restaurante estava fechando já. Mas foi uma loucura aquele lugar. Eu já toquei em muitos lugares, Thiago. Em muitas igrejas. Então a gente tem um pouco de experiência para dizer quando vai ser, ou quando tá rolando e quando não tá. Não por nossa causa, mas existe toda uma guerra espiritual para que algumas coisas aconteçam. Quando o grupo que nos recebe, seja com um artista famoso ou não, ele orou, ele se programou, ele fez com excelência, ele tá pronto. Não é o artista que vai levar o fogo. Ele só vai acender a chama. Sim. Porque o fogo já tá queimando. Já tá lá. Entende? Aí a gente só vira brasa que encosta no outro e deixa queimar. Agora é muito mais difícil quando você... E as pessoas esperam que você chegue lá com 50 mil palitos e saia riscando para que a igreja que tá fria, ela receba. E quando nós chegamos aqui e nós nos conhecemos no aeroporto, a Bíblia fala que o Espírito testifica com o outro. E eu acreditei muito nisso. E é por isso que eu fiz toda a questão de estar aqui hoje para poder falar para vocês aqui em Long Branch que a nossa alma se juntou e eu sou um intercessor desse ministério. Amém. E eu acredito muito no trabalho que vocês têm feito e acredito que de uma maneira ou de outra Deus vai nos usar juntos para fazer coisas aqui, Jesus. Não só em Long Branch, não só em New Jersey, mas ao redor de onde Ele quiser que a gente vá. E então, só para quem não sabe, eu forcei uma barra enorme para estar aqui. Eu vim dirigindo de Orlando para Long Branch, são 1.000 milhas, 1,6 mil quilômetros. Nós dividimos em 3 o carro e nós vamos ministrar em Boston, mas eu fiz questão de estar aqui hoje porque eu precisava sentir isso de novo.
sabe? Então foi por isso que eu fiz questão e gostaria de dizer isso em público, para que vocês fossem honrados em público, que essa igreja, que o trabalho que esse povo tem feito é sério de verdade. Obrigado, cara. Não sei nem como te agradecer. Foi um... Cara, eu não sei nem o que falar mais. Como é que fala mais? Curte, compartilha. Exatamente. Envia esse vídeo pros teus Ajuda. amigos, porque isso ajuda muito o nosso canal. Eu vou ter que treinar com esse cara mais. Cara, Kleber, muito obrigado, cara. Então, Tamo junto. foi bom demais você ter vindo aqui. Eu reconheço todo o esforço que é, né? Poder dirigir até aqui, depois ir pra Boston. E, cara, quando você quiser vir, a casa tá aberta o tempo todo. Você fala, tô indo. Você é bem-vindo na nossa casa, bem-vindo na igreja. A igreja gosta de você, os meninos gostam de você. O Ministério de Louvor tocou junto com vocês, né? E o pessoal não chama o Kleber, que o dia que o Kleber vem. Amém. E vai ser incrível poder ter mais um tempo com você depois, mas tá conversando com você aqui e relembrar tudo que passou lá em novembro, né? Foi um culto, né? E que o Senhor fez tanta coisa e criou laços novos, né? Amém. E junto com você, com a Heloísa, com a Aline, que eu falo até hoje também. E eu creio que a gente vai estar junto em breve lá em Orlando, Amém. lá na Rescue, para ministrar, para conversar, para sentar numa mesa e poder compartilhar a palavra de Deus, que é isso que a gente gosta. Amém. Né? Falar de Deus. Mas muito obrigado. Amém. Eu que Quer falar agradeço. alguma coisa para terminar? Acorda, vaso. Deus abençoe, gente. Obrigado, gente. Um abraço.